Oi pessoal, vamos falar de potenciação. Para começar a falar de potenciação, eu vou lembrar de um exemplo que eu falei da multiplicação, dos usos da multiplicação. Suponha que eu tenha 5 camisetas, 5 calçados, 5 bermudas e 5 bonés. E eu quero fazer a combinação desses 4 acessórios aí para sair todo dia com uma roupa diferente. Quantas vezes eu consigo sair com um jeito de vestir diferente? Quantas combinações eu consigo fazer com isso daqui? Vocês viram lá no outro vídeo que eu posso fazer aquela árvore de possibilidades, listando item por item, mas o mais simples é você pegar e multiplicar a quantidade de elementos que você tem. 5 camisetas, 5 calçados, 5 bermudas, 5 bonés, 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Então, se eu tivesse só isso daí de roupa, eu conseguiria sair 625 vezes com um jeito diferente de vestir. Tá? Seja, hoje eu fui com um boné diferente do que eu fui ontem, enfim, já é diferente. Tá? Então, eu consigo fazer 625 combinações. Quando nós temos em uma multiplicação todos os fatores iguais, a gente pode trocar essa multiplicação e escrever ela na forma de potenciação. 5 com um númerozinho aqui em cima. Tá? Então é um número normal com um número pequenininho aqui em cima, que a gente chama isso de expoente. Esse é o expoente. O número que fica embaixo é a base. E o resultado dessa conta é o que a gente chama de potência. Mas o que significa 5 com expoente 4? 5 elevado a 4. 5 elevado à quarta potência. Enfim, existem várias formas de chamar. Isso é o 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, o que representa esses números repetidos, esses fatores? É o valor que vai na base. Esse é o valor da base. Não tem sentido que sejam diferentes, porque a base é única. E o expoente é a quantidade de vezes que o fator se repete. Que o fator se repete. Então, o 5 ele se repetiu 4 vezes. Então, expoente é 4. Se tivesse 3 vezes ele repetindo, então o expoente seria 3. Tá? Note que isso, quando a gente fala em vezes que repete, geralmente o aluno confunde com 5 vezes o 4, ou 4 vezes o 5. 4 vezes o 5 é a mesma coisa que 5 mais 5 mais 5 mais 5. Isso sim são 4 vezes o 5, que dá 20. 5 vezes 4 daria a mesma coisa, só que 5 vezes 4 é 5 vezes o 4. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 5 vezes o 4 também vai dar 20. 4 vezes o 5 também vai dar 20. Só que 5 elevado a 4 não é 20. É 625 que a gente fez agora há pouco. Então, o resultado disso é 625 e isso é o que a gente chama de potência. Então, quando eu estiver falando lá, resolva a potência, resolve o resultado dessa potenciação aqui, tá? O resultado dessa conta. Vocês vão ver potência como resultado, potência como a operação. Enfim, se você ver assim, algo desse tipo, é uma potenciação. Como é que a gente lê isso daqui? Como se lê? Lê-se. 5 elevado a 4. 5 elevado à quarta potência. 5 elevado à quarta. Enfim, o mais comum é
é esse primeiro aqui, ó, 5 elevado a 4. Sempre que você ver, você fala o nome da base elevado ao número do expoente. Beleza? Vamos para alguns outros exemplos aqui. Eu tenho o 6 elevado a 2, 7 elevado a 3, 2 elevado a 5 e 10 elevado a 6. O que é 6 elevado a 2? Bom, lembra lá, a base é o fator que se repete, é o 6. O 2 é a quantidade de vezes que ele aparece, então vai ser 6 vezes 6. O 6 apareceu 2 vezes. E 6 vezes 6 a gente sabe que é 36. Como é que eu leio isso aqui? 6 elevado a 2. A 2. Esse daqui, 7 elevado a 3. E assim por diante, tá? Mas esses dois, eles têm um outro nome especial, que eu vou falar agora, que eu vou anotar aqui também. Os outros eu nem vou anotar. Bom, o 6, quando a gente tem um quadrado com lados que medem 6 unidades, para calcular a área desse quadrado, a gente faz 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é 6 elevado a 2, que é a mesma coisa que 36. Então, a área de um quadrado de lado 6 é 36. 6 elevado a 2. E o quadrado de lado 6, ele está representado pelo expoente 2. Então, a gente pode falar que isso daqui é 6 ao quadrado. Por quê? Porque é um quadrado de lado 6. Então, para calcular a área, 6 vezes 6. Que é a mesma coisa que 6 elevado a 2. 7 elevado a 3 vai ser uma história parecida. Eu tenho aqui 7 vezes 7 vezes 7. A base é o número que repete. O expoente é quantas vezes isso acontece. 7 vezes 7 vai dar 49. 49 vezes 7. Vamos aproveitar e usar aquela propriedade distributiva. 7 vezes 49. Bom, isso daqui seria 7 vezes 50 menos 1. 50 menos 1 é 49, não é? 7 vezes 50 menos 7 vezes 1. Então, é isso que eu tenho que fazer, a propriedade distributiva. 7 vezes 50 dá 350. 7 vezes 1 dá 7. 350 tira 7 dá 343. Beleza, então isso é 343. E a história do expoente 3 é que se você tem um cubo com lados com 7 unidades, todos vão medir 7. E você quer calcular o volume, você vai fazer 7 vezes 7 vezes 7, que é a mesma coisa que 7 elevado a 3, que é a mesma coisa que 343. Então, quando a gente calcula o volume de um cubo de lado 7, a gente fala que é 7 ao cubo. Então, é essa relação aqui, ó, 7 ao cubo. Então, quando o expoente for 3, um jeito de falar é falar alguma coisa ao cubo. Quando for 2, alguma coisa ao quadrado, tá? Só acontece com esses aqui. Beleza, agora os próximos exemplos ali. A gente tem 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, o 2 vai se repetir 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Cuidado para não dizer que é 10. Muita gente ainda vai errar isso. Toma cuidado. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32. Então, isso daqui dá 32. Beleza, agora 10 elevado a 6. Quando for a base for 10, fica bem fácil. 10, 100, 1000, fica bem fácil de fazer a conta. Você vai pegar 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Faltou 1, né? Vezes 10. O 10, que é a base, se repetiu 6 vezes. 3, 4, 5, 6. E daí você tem que lembrar lá como é que faz conta de multiplicação quando tem zeros. Você ignora os zeros e faz os outros valores. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Quantos zeros tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu devolvo 6 zeros aqui na conta.
no resultado. 1 milhão. Tá? Quando a base for 10, os 6 é o expoente nesse caso, o expoente vai ser a quantidade de zeros. Se fosse 100, daí a quantidade de zeros, de 2 zeros, seria 6 vezes. Apareceria de 2 em 2 zeros 6 vezes. E o total de zeros seriam 12. E assim por diante. Vocês vão vendo essas regras aí nos exercícios que vocês forem fazer. Tá?